de fé. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler para os irmãos, segunda vez. Capítulo 4. Louvado seja Deus. Deus abençoe para irmãos. Hoje, a hora que eu fui abrir a igreja aqui, né? De repente, a pastora aqui, deixou o Eber, foi lá para casa e voltou correndo, né, pastor? Que Deus abençoe. E ainda passou para a irmã Marcela, a Bela, também que está aqui conosco, Daniela. Deus abençoe grandemente sua vida, meu amigo. Segunda Reis, capítulo 4. Todos que têm Bíblia, abrem a Bíblia. Quem não tem, providenciem a Bíblia, irmãos. É muito importante. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra desta profecia. Vamos, os irmãos acharam de amém? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que tenho eu de fazer? Diz-me o que é que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botica de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite a todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre seus filhos, e este lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse: dá mais uma, chega-lhe aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez a saber aos homens de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém. Os irmãos podem dizer. Como os trabalhos preparando por fé, e nessa noite eu gostaria de falar da fé desta mulher. A fé, nós sabemos que é a crença das coisas, é a crença, a confiança de algo que não se pode ver, servindo que alicerce para a esperança e para a ação. Isso está lá em Hebreus, capítulo 11. E aqui nós vemos, amados irmãos, que essa mulher, ela conhecia o Senhor Jesus, conhecia os profetas, porque o seu esposo serviu o Senhor. E aqui nós vemos, amados irmãos, que essa mulher, ela tinha um grande poder. Essa mulher, ela estava prestes a perder seus bens mais preciosos, que eram os seus 2 filhos. Então nós vemos, amados irmãos, como todos passam por lutas e todos passam por dificuldade. Se nós aqui fôssemos olhar e perguntar para os irmãos quem está passando por problema, quem está passando por dificuldade, todos nós teríamos algo a falar para o Senhor. Mas aqui nós vemos, amados irmãos, que essa mulher, ela chegou até o profeta, e ali ela expôs o seu problema, ela expôs a sua dificuldade, porque nós sabíamos, amados irmãos, que ela não queria perder seu bem mais precioso, que eram os seus 2 filhos.
Então nós sabíamos, amados irmãos, que seus 2 filhos iam ser escravos. Eles iam trabalhar para pagar a dívida de seu pai. Então ela tinha um problema, que ela ia perder os filhos. O segundo problema é que ela não teria como pagar aquele dívida. E aqui nós vemos, amados irmãos, que através da fé, ela foi e falou com o homem de Deus. E o homem de Deus deu a luz para ela. Muitas das vezes nós queremos resolver os nossos problemas sozinhos. Muitas das vezes nós não queremos contar para os outros. Mas até Jesus tinha amigo de confiança. Vem junto comigo, porque eu preciso. Então nós temos que ter alguém para nos ajudar. Mas ela chegou à pessoa certa. Ela chegou até o profeta e disse o que estava acontecendo com ela. E nós vemos, amados irmãos, que se nós fôssemos olhar, nós mesmos poderíamos não fazer o que essa mulher fez. Porque veja bem, Eliseu perguntou: o que hei de fazer? Diz-me o que és que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. Então ela só tinha uma botica de azeite, ela tinha pouca coisa. E aqui nós vemos, amados irmãos, que o profeta disse assim para ela. Então disse ele: vai, pede emprestado de vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Então a gente vê, amados irmãos, o quanto a palavra tem poder. Porque ele disse para ela: vai, pegue vasos, vasilhas não poucas e traz. Mas aqui nós vemos, amados irmãos, que ela não duvidou daquilo que o profeta falou. Então ela foi, chegou nos seus vizinhos e foi pedindo garrafas, vasilhas. Que aqui diz boticas. Se fosse ver no nosso dia de hoje, era PET, garrafa descartável. E ali eles foram trazendo todo quanto é tipo de vasilhas. E a palavra de ele falou não poucas. Mas ela poderia falar assim: mas Senhor, eu só tenho isso aqui, só isso aqui. Por quê? Um monte de vasilhas. Mas ela não duvidou no seu coração. E muitas das vezes, amados irmãos, nós oramos, pedimos, temos problemas, mas não confiamos. Ao mesmo tempo que nós estamos orando, nós paramos de orar, paramos de pedir ao Senhor, e aí nós perguntamos: será que vai dar certo? Será que o Senhor vai me dar? Será que o Senhor vai me abençoar? Mas nós vemos, amados irmãos, que a maior dificuldade na nossa vida, quando nós não temos como resolver, é onde o Senhor entra com uma providência. Não é assim que muitas vezes acontece na nossa vida, quando a gente pensa que o mar que está afundando não tem mais jeito, e de repente o Senhor dá a solução para a nossa vida, o Senhor dá a solução para o nosso problema. Isto é fé. Então nós vemos, amados irmãos, que primeiramente ela teve o quê? O desejo. A primeira coisa que ela queria era ter o desejo de receber uma bênção do Senhor. Eu te faço uma pergunta nessa noite: qual é o seu desejo? O que você está precisando do Senhor? Então vamos dizer que a primeira vasilha seja o desejo de receber algo do Senhor. Vamos ver em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé. Qual é o nosso problema? Qual é o seu problema? Então aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar
impelida e agitada pelo vento. Olha só. Então a primeira coisa, nós temos que pedir o quê? Não duvidando. Ela não duvidou. A segunda parte é a fé, é a vasilha da fé. Vamos ver Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22 agora. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, não duvidando, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, dizendo: ergue-te e lança no mar, tal sucederá. Versículo 22: e tudo quanto pedires em oração, cremos, receberemos. Louvado seja Deus. Então nós vemos, amados irmãos, que primeiro nós temos que ter o desejo e orar. Segundo, nós temos que ter a fé. E o terceiro, a obediência. Jó capítulo 14, versículo 15 diz assim: clame-eis e eu te responderei, teria saudade da obra das tuas mãos. Então essas características nós temos que ter. E essas características essa mulher teve. Ela teve atitude, ela teve fé e ela teve obras. Ela teve atitude porque ela chegou no profeta e expôs o seu problema. Ela teve fé porque ela não duvidou. E ela teve obras porque ela foi e trouxe garrafa e não trouxe poucas. Mas aí o profeta disse para ela: entra no teu quarto. No versículo 4: então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite a todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Olha só, irmãos. Aqui ela não contou para ninguém o que o profeta falou. E ainda o profeta falou assim: vai e fecha a tua porta, ou seja, fica sozinho. Tem muitas coisas da nossa vida, irmãos, que nós não devemos contar para os outros. Parece que quando nós contamos não dá certo. Não é verdade, pastor? Esses tempos eu precisava de um carro mais econômico, e aí ali tentava, nada dava certo. Aí fui lá, fechei o negócio com o Messias, ia comprar o gol dele, falei, comentei, aí eu falei assim: não conta para ninguém, espera passar, a hora que o pessoal vê vai estar rodando. Pois não deu certo. Quando foi comprar o mundo, não contei para ninguém, e aí deu certo. Minha esposa ficou sabendo quando eu fui buscar o carro. Então tem coisas, irmãos, que é você e Deus. Tem coisas que nós não devemos levantar para os outros, porque atrapalha, o inimigo atrapalha. E aqui nós vemos, amados irmãos, que essa mulher, ela não duvidou em nenhum momento naquilo que o profeta falou. Ela seguiu a risca. E aqui diz assim, ó: e partiu, pois ele, e fechou a porta sobre os seus filhos, e este lhe encheram as vasilhas, e elas as enchiam. Cheias vasilhas, disse ela: dá mais uma, filho, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. Olha que interessante, irmãos. Primeiro, ela teve o desejo, porque ela precisava de uma bênção. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas você tem que pedir ao Senhor bênção. Segundo, ela teve fé. E terceiro, ela teve obediência. Então nós sabemos, meus irmãos, que para nós recebermos algo do Senhor, nós temos que ter isso aí, ó, mas essas três coisas são fundamentais: a obediência.
Por isso que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim, ó: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, se as minhas palavras estiverem em vós, não pedireis. Nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, nós estamos orando, nós estamos tendo fé, porque veja bem, irmãos, aqui diz assim que o azeite parou. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Deus não desperdiça a sua bênção. Conforme você busca, o Senhor vai te dar. Mas quando nós paramos, o Senhor também para. Quantas e quantas pessoas eu já vi, tenho certeza que os irmãos já viram, que quando está passando por problemas, que quando está passando por dificuldade, por quando estão passando por prova, a primeira coisa que a pessoa fala: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais cultuar, eu vou sair da presença de Deus, e se desvia e vai para o mundo. Essa mulher, ela fez diferente, ela entrou na presença de Deus com o seu problema, mas saiu com a sua vitória na mão. Então nós vemos, amados irmãos, que o Salmo 133 diz assim: assim como o azeite desce sobre a barba do Arão, sobre as olhas das suas vestes, e para. O Senhor, quando multiplicou os pães e os peixes, quando todos saciaram a sua fome, quando todos estavam alimentados, o Senhor falou para os profetas: vai e junta tudo, não deixa nada jogado, junta tudo. E ali eles juntaram 12 cestos. Então Deus, Ele não joga a sua bênção fora. Conforme você buscar, conforme você se dedicar, o Senhor vai te dar aquilo que você está precisando. Mas se você parar, o Senhor para também. É conforme a fé. Ela teve fé, ela recebeu, e a sua bênção foi grande. Olha a bênção dela. Então ela foi e fez a saber um homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverem do resto. Ou seja, se ela não tivesse feito isso, automaticamente ela ia perder os seus bens mais preciosos, que é os seus filhos. Pense que tristeza você ali com seus filhos e chegar ao soldado e levar eles por causa das suas vidas. Nem o pai gosta de isso, mas ela não duvidou em nenhum momento do profeta. Então, conforme nós buscarmos, nós vamos receber. Conforme nós lutarmos. Mas para isso nós temos 3 coisas que temos que fazer: o desejo. Qual é o desejo? O desejo daquela tempestade que nós estamos passando, que ela passe. Então nós temos que orar, que aí está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Depois, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para ter obra tem que ter fé. E segundo, a obediência. Por que obediência? Porque nós temos que estar na presença do Senhor. Então tem muitas coisas, irmãos, que só se resolve pela fé. Como é o tempo da campanha. Aquela mulher, ela tinha um grande problema. A sua filha estava endemoniada. Ela tinha um problema que ninguém poderia resolver, mas ela foi até quem poderia resolver. E nessa noite, quem pode resolver o seu problema, quem pode resolver aquilo que você está precisando, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite, porque a sua palavra nos adverte que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. E o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer do Senhor? O que você está precisando? Fala para o Senhor, Ele está aqui. Você não vai sair daqui sem a sua vitória, mas para isso você tem que ter fé.
oração e a sua obediência, você vai levar a sua vitória para a sua vida. E nós vemos, amados irmãos, quantos milagres o Senhor tem feito, quantos livramentos o Senhor tem dado. Só de nós estarmos na presença do Senhor, sabendo que o Senhor vem chamar nós hoje, o Senhor vem buscar hoje, nós estaremos na glória do Senhor. Isso é fé, é obediência. Louvado seja Deus. Então não importa o seu problema, o Senhor tem a solução para todos os nossos problemas. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode fazer. Por isso que eu gosto muito de observar Daniel. Quando eles queriam barrar Daniel de orar, porque o rei queria separar um presidente sobre todos eles. Então eles se reuniram e fizeram decreto para derrubar Daniel. Daniel, pela fé, orou. Daniel, pela fé, ele foi liberto da cova dos leões. Da cova ele não foi liberto, ele foi lançado na cova, mas o Senhor livrou ele da boca dos leões. Então o Senhor nos livra não da tempestade, mas do naufrágio. Então você está passando por luta, por problemas, peça ao Senhor, ore, mas ore não com aquela oração assim, ó, você ora, você pede, e de repente quando você se levanta, você fala, será que o Senhor vai fazer? É confiando. A fé é confiar no Senhor Jesus. E isso eu sei que você tem fé, porque se você não estivesse em fé, você não estaria aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos e volto ao pastor Antônio para dar esse